quero falar com você hoje sobre posicionamento. Abre comigo Samuel 23, versículo 3 e 4. Esse versículo é poderoso. Engraçado que eu já li várias vezes, mas hoje, quando eu estava montando essa palavra, Deus falou poderosamente comigo através desse versículo. Diz assim: diz, ó Deus de Israel, ó rocha de Israel, a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. É como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Vamos ler de novo, no início dele. Disse ó Deus de Israel, ó rocha de Israel, a mim me falou. Então Deus está dizendo a Davi, aquele que domina com justiça sobre o homem. Sabe o que significa aqui o domina? O domina aqui é governar, se posicionar. O que Davi está dizendo ali? Que ele recebeu uma palavra poderosa de Deus dizendo, aquele que domina, aquele que se posiciona. E hoje nós lendo esse texto, eu falei, meu Deus, olha como isso é sério. Nós temos que ter o entendimento de que alcançar um novo nível, alcançar as promessas de Deus, no casamento, na vida financeira, não sei quais são as metas, os alvos que você tem clamado a Deus, mas passa por dominar o seu homem interior. Passa por você, domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. E o dominar aqui é governar, é posicionar. E é interessante que se você começa a ler a história de Davi, vamos voltar um pouquinho, vou ler com vocês, mas quando Davi foi escolhido lá na família dele, Jessé, o pai dele, Deus manda o profeta Samuel ir na família, na casa de Jessé, ungir um dos filhos dele. Todos vocês sabem a história. E eram 8 filhos, certo? 7, tinham 7. 2 estavam no campo de batalha, só tinha 5 na casa. E aí Deus disse o quê? Não é nenhum desses. Aí mandou trazer o irmão mais velho e o outro que estava no campo de batalha, lá que estava no campo de batalha para poder lutar contra o filisteu, também não era. Você tem um outro filho, eu fico imaginando assim, né? O Vitor, assim, bem colérico, né, Vitor? Tu tem um outro filho, meu filho, tu tens, né? Um nordestino, bem aquele nordestino assim. Você tem outro filho, só tem esses aqui, tem mais um? E aí Jessé fala, tenho mais um que está cuidando das ovelhas. E aí manda chamar Davi. E aí Davi vai, e aí Deus diz a Samuel, unge ele. E Davi era apenas um pastor de ovelhas. Davi cuidava das ovelhas, pastoreava as ovelhas, que era algo que era o fim da picada para os irmãos. Era o fim da picada Davi fazer aquilo, ele era o menor, o menosprezado. E aí quando o pai de Davi manda Davi ir lá falar com os irmãos, eu não me lembro se foi lá para levar comida. E aí ele vai até lá a pedido do pai e ele escuta a história de que tem um filisteu afrontando o povo de Israel. Gente, sabe como que Davi ganhou esta batalha? Sabe por quê? Por causa do posicionamento de Davi. Davi venceu Golias, não foi com armadura. Davi venceu Golias com uma pedra, botou numa funda e ele foi lá, aquilo ali é algo milagroso. Mas quando Davi ouviu aquela história, Deus falou com Davi, naquele momento ele se posiciona e fala, eu estou pronto, eu vou, Deus é comigo. Então quando eu li aquele versículo no início falei, dominar é posicionar, é governar o teu homem interior. Em nenhum momento nós vemos Deus desafiando ou mandando Davi matar Golias. Vocês leram isso na Bíblia? Em algum momento tem na Bíblia dizendo assim,
Deus manda Davi matar Golias? Não. Quando Davi ouve a história, quando Davi vê aquele ambiente e ele ouve a história, ele toma o quê? Uma posição. Ele vai lá e se posiciona e fala: eu estou pronto, o Deus do exército está comigo. Davi se posicionou naquele momento. E quando eu entendi isso, eu falei: gente, é algo simples, mas algo profundo, mexeu comigo hoje. Eu falei: olha a importância de você se posicionar. Quando você se posiciona para fazer 7 semanas ininterruptas, o diabo morre de medo, o inferno treme. Quando você se posiciona diante da tua esposa, do teu marido, dizendo assim: nós vamos buscar ajuda, nós vamos aonde for preciso, nós vamos fazer o que for preciso, mas o nosso casamento não vai por água abaixo. Você se posiciona. Quando você se posiciona perante os teus discípulos e você fala, como líder: nós vamos dar um passo à frente. Quando o bispo Rodovalho foi abrir regiões, quando ele foi construir esta igreja, ele não tinha recursos. Eu estava lembrando com o bispo Hugo, quando ele o primeiro culto aqui foi em 1996. Nós reunimos lá na 102, ficamos de 96 até 2003, reunindo aqui na 102. As aulas do Instituto de Vencedores, elas eram lá no Cine São Francisco. Ainda tinham cultos lá. E Deus deu para o bispo Rodovalho uma direção. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Deus deu um rio de dinheiro para o bispo Rodovalho? Não. Deus deu uma palavra, mas qual foi a grande diferença? O bispo Rodovalho se posicionou diante de Deus e disse: eu vou construir aquela igreja, aquele terreno foi dado por Deus. Ele se posiciona diante de Deus. E quando você se posiciona diante de Deus, o mundo espiritual se move ao seu favor. Amém, igreja? Eu vou mostrar para você. Abre Samuel, 1 Samuel 17, 33 até o 37, diz assim: porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele, guerreiro desde a sua mocidade. Repreendeu Davi a Saul, teu servo. Repreendeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, então ele vai me livrar das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Queridos, nesse momento esse texto mostra Davi se posicionando. Nós precisamos ter este entendimento. O bispo Rodovalho pregou uma palavra poderosa semana passada e domingo, falando sobre as nossas batalhas. Existem batalhas, tempos de batalhas e tempos de paz, certo? E nos tempos de batalha, para você vencê-las, você precisa estar posicionado. Não saia da posição em que Deus te colocou, por nenhuma hipótese, por nada deste mundo. As pessoas, pode dar uma salva de palmas para Jesus. Quando você se posiciona, você está trazendo Deus para a sua guerra. Sabe o que acontece? A gente quer fazer a guerra da nossa maneira.
E quando nós estamos passando por tribulação, quando nós passamos por momentos difíceis, a angústia toma conta de nós, as emoções tomam conta de nós, e a gente meio que fica desbaratinado. É nesse momento que o diabo sabe, querido, toda vez que você estiver passando por um momento difícil, por luta, lembra de uma única coisa: não saia da posição que Deus te colocou, porque isso é uma armadilha para o diabo roubar aquilo que Deus tem para você. Davi ganhou aquela guerra, venceu Golias por causa de uma atitude, de um posicionamento. Eu vou mostrar outros homens de Deus que fizeram a mesma coisa. Quando você se posiciona e você não sai da posição, sabe o que acontece? Deus vem para a tua guerra. Sabe o que o diabo quer? Te tirar da tua posição, quer que você saia. Porque quando você sai da tua posição, não tem como Deus vir mais. Quantas vezes, momentos difíceis, situações difíceis, eu questionei: acho que está na hora de pedir um tempo, vou dar uma desacelerada do ministério, vou pedir para ficar, mas cuidar vou trabalhar no meu consultório. Eu já pensei isso, já tive essas crises malucas na minha cabeça. Sou humana, sou ser humano, sou normal, eu não sou Mulher Maravilha, não sou, a gente tem vontades, mas eu lembro de todas as vezes, por passar momentos difíceis, situações difíceis, quando eu procurei meu líder, ou quando conversei com o Lucas, nós fizemos uma aliança de nunca, em hipótese nenhuma, sair da posição que Deus nos colocou. E tem horas que você fala assim: eu preciso sair dessa posição porque eu preciso vencer aquela guerra. Às vezes você acha que você precisa sair da posição para você poder vencer a guerra com teus filhos. Você precisa sair da posição para você vencer a guerra no teu casamento. Você precisa sair da posição para você conseguir vencer as tuas guerras. Mas isso é a maior mentira do inimigo. É isso que o diabo quer: te tirar da posição para te destruir. Porque quando você sai da tua posição, você sai da proteção. Sair da posição é sair debaixo da proteção. Porque é ali que Deus te colocou, é ali que Deus te quer. Quando você permanece independente de qualquer situação, Deus fala assim: opa, está na hora de ir lá ajudar meu filho. Manda anjos, vai lá, guerreia com ele. Foi isso que aconteceu com Davi. Não saia da posição em que Deus te colocou, em hipótese nenhuma. Meus filhos estão passando por um momento difícil, eu preciso dar um tempo para os meus filhos. Não faça isso, você vai se afundar e vai levar teus filhos junto para o buraco. Misericórdia. Fica quieto na tua posição, peça ajuda, porque é aí que Deus intervém, é aí que Deus começa a mandar os anjos, é aí que Deus começa a trabalhar ao teu favor. Quando Ele fala: os meus filhos, aquele meu filho, a minha filha, está posicionado, clamando, chorando, declarando, eu vai lá, começa a mandar os anjos ao nosso favor. Quando Ele fala dominar o nosso homem interior, dominar é governar. Quantas vezes você precisa se posicionar perante as tuas finanças, queridos? Você quer ir para um outro nível financeiro, mas então, antes de ir para um outro nível financeiro, você precisa aprender a se posicionar, a dizer não para muitas coisas. O ser humano, nós às vezes somos assim: eu quero que Deus me dê um novo nível financeiro, mas eu também não quero me posicionar diante de uma nova atitude perante o dinheiro. Aí não tem como, vocês concordam comigo? É igual no casamento. Você quer mudar o modus operandi do teu casamento, você quer ter um relacionamento melhor com o teu marido, com a tua esposa, você quer ir para um novo nível no teu casamento, mas você não se posiciona perante a sua mulher, vocês não se posicionam perante o altar. Fala, mas não age. O casal o casal
que quer ir para um outro nível, ele tem uma conversa com um cônjuge, um com o outro, e eles tomam uma decisão de se posicionar em algumas situações, e eles não vão mudar aquele posicionamento por nada desse mundo, nem por R$1 milhão. É aí que você é aprovado. Quando você se posiciona, o diabo sabe que você... vou começar a tentar meu filho. Vou começar a mandar propostas indecentes. Vou começar a mandar... propostas de emprego. Propostas de negócios. E aí, essas propostas te tiram do foco. O que elas fazem? Você começa a não conseguir dar o tempo que você gostaria para a tua esposa. Sabe os combinados que vocês fizeram? Vocês se posicionaram diante de algumas situações, vocês fizeram acordos. Aí os acordos começam a cair por água abaixo. Aí você fala assim, amor, mas é por um bom motivo. A gente vai ganhar aquele dinheiro para a gente fazer aquela viagem, para a gente ir para Paris. Amor, é por um bom motivo. É o dinheiro que nós precisamos para levar os nossos filhos para Disney. Já ouviu isso? E assim, muitos casais quebram acordos e saem da posição. Tinham se posicionado, tinham feito alianças, tinham feito posicionamentos e eles mudam. Não, mas é só agora, é só nesse momento. Isso é uma armadilha de Satanás para te roubar. Porque quando ele te tira da posição, meu irmão, para tu voltar, é muito complicado. Porque você vai ficar, sabe o que? O diabo, sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai te encher de minhoca na tua cabeça. Vai trazer confusão, vai trazer situações que você vai falar assim, meu Deus... Você começa a pensar em coisas que você nunca pensou. Começa a ter dúvidas que você nunca teve. Por quê? Porque você tinha um posicionamento perante algumas situações e você abriu mão. Por quê? Porque isso que o diabo quer. Ele quer embelezar ou fazer algo lindo para você sair desse posicionamento, abrir mão dele. E qual é o intuito dele? Te tirar do foco, te tirar da presença de Deus, fazer com que você não permaneça no lugar onde Deus quer que você esteja. E para ganhar as batalhas que Deus tem para eu e para mim e para você, as batalhas da vida, nós precisamos estar nas posições corretas. 2 Samuel 23:8 diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: Joabe, Josebe, Bassete, filho de Daquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma só vez. Através do posicionamento de Davi, Deus levanta os 3 valentes, e através dos valentes Deus opera um grande livramento em Israel. Por causa de um posicionamento. Deus levanta os valentes e Deus faz um grande livramento sobre o povo de Israel por causa do posicionamento de um homem. Misericórdia. Montando essa palavra, eu tive um temor, falei, Deus, eu fui orar de tarde, tinha feito algumas reuniões, e aí parei, o horário, acho que, e fui terminar de montar minha palavra, fui fazer um período de oração para vir para o culto. E eu falei, Senhor, com muito temor, tem misericórdia, que eu nunca perca, que eu não saia nunca por hipótese nenhuma. Eu renovei a minha aliança com Deus, eu renovei os posicionamentos que eu fiz com o Lucas, com Deus, perante Deus neste altar. Não desista diante das centenas de oportunidades que a vida coloca para você desistir. Querido, o inimigo vai fazer de tudo para você dar um passo para trás. O inimigo vai fazer de tudo para você tomar novas atitudes.
O inimigo vai fazer de tudo para você mudar o seu posicionamento. Você tem um posicionamento, fez uma aliança com Deus, com a tua esposa, fez um posicionamento de mudança radical, uma maneira de criar os teus filhos. Vocês falam, não, vocês entenderam, calma, está tudo errado. Nós vamos alinhar isso, nós vamos nos posicionar. Nós vamos para os cultos agora. Domingo, vamos levar a família, vamos fazer um sacrifício. Você faz um posicionamento diante de Deus, certo? Parece que você só porque você começou a fazer esse posicionamento, só porque você tomou essa atitude, todo domingo você recebe um convite, um almoço de família, ou um almoço na casa de um amigo, num restaurante, um melhor do que o outro para você, o quê? Ah não, só hoje. Não, hoje não precisa. Não, domingo que vem eu vou. Estou dando exemplos bobos, tá, gente? Com muito respeito. Passando aqui na minha cabeça, porque eu quero dar explicação exatamente do que é um posicionamento. O que hoje tenta fazer você desistir, o que hoje tenta fazer você mudar o posicionamento que você tem, o que te faz pensar, eu preciso sair da minha posição. Muitas vezes você acha que porque você precisa ganhar dinheiro, porque você precisa fazer isso e aquilo acontecer para mudar a sua vida financeira, você precisa mudar alguns posicionamentos que você fez diante de Deus. Em nome de Jesus, não faça isso. Isso é uma armadilha do inimigo para te tirar daquilo, do lugar onde Deus tem a chave e a vitória para você. 2 Samuel 23:5 diz assim: não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definido e segura. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Davi se posiciona, quando ele se posiciona, ele tem proteção. Posicionamento, o Fabiano falou isso, é a chave, eu lembrei disso, do centro de obras, eu tinha anotado, até fui olhar a palavra, é a chave do avivamento. Posicionamento é a chave para o avivamento. Quando Jesus chama os discípulos e quando os apóstolos deixam tudo e começam a seguir Jesus, começam a fazer o trabalho que Jesus os chamou, eles não tinham noção do que eles iriam construir. E Deus fez maravilhas através daqueles homens por causa de um posicionamento. Quando você se posiciona, o mundo espiritual move ao seu favor, porque Deus fala, meu filho se posicionou. As tempestades estão vindo, as situações difíceis estão vindo, e ele não mudou o posicionamento que ele fez diante de mim. Sabe qual é o problema do ser humano? Nós queremos entender como as coisas vão acontecer para nós posicionarmos. E não é assim, é diferente. Se posiciona, porque aí depois Deus começa a agir. Se você esperar Deus agir para você se posicionar, não vai acontecer nada na tua vida. Nada. É aí que as coisas vão ficar difíceis. Se posicione. Posicionamento não é competência, não é conhecimento, não é espiritualidade absurda. Posicionamento é você se dispor. Isaías, o eis-me aqui de Isaías foi um posicionamento. Quando ele diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Naquele momento Isaías se posicionou. Sabe outra mulher na Bíblia, 2 mulheres na Bíblia que se posicionaram e Deus agiu a favor delas? Raabe e Ruth. Raabe, uma meretriz, ela se posicionou. O que aconteceu? Jericó foi destruída e ninguém tocou em Raabe, na família, na casa dela. E ela
porque ela escondeu os espias, e naquele momento Deus falou: leva Raabe. Ela fez uma aliança com os espias, e eles levaram Raabe e a família dela para o acampamento, e Raabe se converte, Raabe se torna uma nova mulher. O que aconteceu com Raabe? Por quê? Porque Raabe era linda? Porque Deus deu graça para Raabe? Não, por causa do posicionamento de Raabe. Ruth teve uma das piores histórias. Meu Deus, que sofrimento que aquela mulher passou. E o que aconteceu com Ruth? Deus honrou, traz Boaz para casar com ela. E o que acontece? Por quê? Qual foi o favor de Deus perante Ruth? Posicionamento. Posicionamento, quer ver outro homem de Deus que se posicionou? Daniel decidiu não se contaminar. Deus não pediu para Daniel fazer aquele jejum. Deus não pediu para Daniel se posicionar, mas para Daniel fazer o jejum, para Daniel não se contaminar, mas Daniel decide se posicionar. E quando Daniel se posiciona, o que acontece, gente? O mundo move a favor de Daniel. Vocês estão entendendo o que é posicionamento? José posicionou firmemente, e Deus o colocou aonde? Como governador do Egito. Aquele homem sofreu, foi perseguido, passou por inúmeras situações, e Deus o leva a ser governador do Egito. Por quê? Porque José se posiciona. E sabe o que muitas vezes nós queremos? Queremos que Deus abra as comportas do céu, nós queremos que as bênçãos venham primeiro, para depois nós nos posicionarmos, e não vai acontecer, não é assim. Se você for ler a história de Daniel, a história de Ruth, a história de Raabe, a história de José, todos eles tiveram que se posicionar. Não é que eles tiveram de se posicionar, vou até corrigir. Todos aqueles homens e mulheres de Deus, eles tiveram uma atitude, um posicionamento, e o mundo espiritual moveu a favor deles. Esther, para a gente fechar. Esther fazia parte do povo de Deus, e de repente Esther se torna a rainha e começou a ter medo de se posicionar. Se você ler a história de Esther, você vai ver. Ela teve medo no primeiro momento. Meu Deus, veio um decreto, eu sou judia, eu vou morrer. Aí Mardoqueu vem e fala para ela: se posiciona, mulher. Não tenha medo. Se você não se posicionar, você acha que o rei vai te livrar? O rei não vai te livrar, porque você é linda rainha, não. Você vai morrer junto. E aí Deus, Esther vai falar com Deus. Deus fala com Esther, e naquele momento ela decide: vamos fazer então um jejum. Ela fala com Mardoqueu. Mardoqueu fala com todo o povo judeu, e ela fala: você faz o jejum aí, que eu faço o jejum aqui no palácio. Esther se posiciona. Esther 4, 16, 17, diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Forte, né? Quando Esther se posiciona, o rei, depois do posicionamento dela, o que acontece, gente? Igreja, o que acontece? Ele estende o cetro e diz assim: o que você quer, minha rainha? Diga o que você quiser, eu farei. Por causa do posicionamento. Por causa de um posicionamento. E ela diz: até que ela decidiu se posicionar, ela fala: se pereci, pereci. Sabe, eu quero que você
Feche os seus olhos nesse momento. O Espírito Santo falou no meu coração que algumas pessoas que entraram aqui hoje estão com dúvidas. Será que esse posicionamento que eu fiz foi válido? Será que tem valido a pena se posicionar? Será que tem valido a pena exatamente o que eu preguei? São tantas as dificuldades, são tantos os desafios, são tantas as situações difíceis que vocês têm passado, e o inimigo tem tentado a todo custo fazer com que você mude de posicionamento. Sabe, querido, e Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer que você renove esta aliança que você fez com Ele. Você vai lembrar de Daniel, você vai lembrar de Esther, você vai lembrar de Davi, você vai lembrar de Daniel, você vai lembrar de José, você vai lembrar desses grandes homens e mulheres de Deus, que eles se posicionaram sem saber o que iria acontecer na vida deles, sem saber se eles teriam vitória ou não, mas eles tiveram uma decisão, eles tomaram uma atitude, eles posicionaram. E a partir do posicionamento, os céus se moveram, o mundo espiritual se moveu. E eu quero chamar você aqui na frente, você que precisa se ajoelhar e dizer: Pai, eu renovo a minha aliança contigo. Senhor, eu tinha feito alguns posicionamentos e eu mudei por medo, eu mudei por dúvida, eu mudei porque eu cedi às pressões, mas eu não aceito. Hoje eu vi que eu estou sendo roubado, eu não aceito. Eu queria que você viesse aqui na frente. Se você não quiser vir, ajoelha onde você está, aí no seu lugar mesmo, mas não perde esta oportunidade. Davi, queridos, venceu Golias não foi porque ele era o melhor, porque ele era o maior lutador, não, porque Davi se posicionou na hora certa, no momento certo. Você vencerá as batalhas que Deus está permitindo você passar por elas.